Bom, e além das discussões da PEC da transição, muitas outras pautas foram discutidas e aprovadas no Congresso Nacional nesta semana, que é a última antes do recesso. No Senado, por exemplo, os parlamentares aprovaram uma proposta que permite que as empresas agropecuárias fiscalizem a própria produção. Procedimento que até então era a atribuição exclusiva dos fiscais do Ministério da Agricultura. O projeto do autocontrole, como ficou conhecido, agora vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro. O senador Luiz Carlos Reins, do Progressistas do Rio Grande do Sul, foi o relator do texto e é com ele que a gente conversa agora para entender melhor sobre essa proposta. Senador, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lívia. Prazer mais uma vez estar no Jovem Pan. Senador, queria que o senhor explicasse melhor para a gente sobre essa proposta, o que motivou a criação e aprovação desse projeto de lei que tira um pouco do poder do Ministério da Agricultura nesse processo de fiscalização. Essa proposta chegou a ser bastante criticada, principalmente por ambientalistas. Mas o que ela traz para a gente? Lívia, aqui a referência é a ministra Tereza Cristina. Foi no seu mandato que esse projeto veio à tona do governo Bolsonaro na modernidade do agro brasileiro. Hoje, você vai na Europa, nos Estados Unidos, os grandes países evoluídos de produção primária usam já o sistema do autocontrole. Nós não retiramos o papel do Ministério da Agricultura. O amém final, a auditoria em cima das empresas, será realizada pelo Ministério da Agricultura num sistema mais moderno. Qualquer empresa de suínos, bovinos, aves, lácteos, frutas, enfim, lança no sistema todo o procedimento do seu produto. Em São Paulo tem muita laranja. Todo o procedimento da laranja, ou do boi, do suíno, do frango, está lançado num sistema que é auditado pelo Ministério da Agricultura. Não retiramos o papel do Ministério. Agora, um fiscal fica lá 24 horas por dia dentro do frigorífico, isso é difícil que ele tenha possibilidade. Muita gente que faz esse serviço hoje já é contratado pelas próprias empresas, né, já em consonância com o próprio Ministério da Agricultura. Então, esta modernidade que tem em países evoluídos, nós não teremos um quadro de fiscais próprios do governo, por exemplo, toda a fiscalização dos grãos, das carnes, das fibras, dos lácteos, das frutas, das florestas do Brasil. Então, se abre essa possibilidade de um grande número de empregos para profissionais, engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, zootecnistas, veterinários, são as pessoas que comandam o processo dentro das empresas, em todo esse parque industrial do Brasil. Então, favorece o processo, nós aumentamos a capacidade de produção brasileira, dentro da porteira e fora da porteira, para ter produto seguro, ver se nós já somos um dos maiores exportadores de produto do mundo, é o Brasil, pela qualidade dos nossos produtos. E essa qualidade não pode ser perdida. E da mesma forma, o abastecimento que nós temos do mercado interno. Então, esse é o ponto importante, né, que avançamos na modernidade do agro brasileiro. Agora, senador, deixa eu aproveitar a presença do senhor ao vivo aqui no Jornal Jovem Pan. Neste momento, o Senado Federal discute a PEC da transição, especialmente as mudanças que foram promovidas pelos deputados na Câmara dos Deputados. A votação foi hoje em segundo turno. A gente tem imagens ao vivo do plenário do Senado, onde essa discussão acontece. Agora há pouco, por exemplo, foi feita a leitura do relatório por meio do relator da PEC no Senado, que é Alexandre Silveira, o senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais. Agora as discussões, a votação já deve começar a qualquer momento. A gente mostrou imagens agora há pouco, justamente do senador Espiridião Amin, que está se manifestando a respeito dessa discussão. Qual que é a posição do senhor em relação a essa proposta, senador? Quero te ouvir também. Como foi essa discussão no Senado ao longo do dia? Essas mudanças que foram promovidas pelos deputados foram bem aceitas? Já tivemos essa discussão na outra semana aqui, Lívia. A grande preocupação que eu, inclusive, vou ter ao contrário, é pelo limite de gastos do país, né? A gente sabe que, num primeiro momento, essa conta aberta para o governo federal pode até ser favorável, mas o próprio mercado já está dizendo que não aceita essa intromissão. Então, isso é muito importante, que nós podemos ter alguma vantagem agora, mas no futuro as contas serão pagas principalmente pelos mais humildes. Então, essa é uma preocupação que nós temos. Eu estou aqui numa sala ao lado do plenário, voltamos agora para essa discussão e ver se conseguimos votar essa matéria. Seguramente votaremos ainda nessa noite.
A ação também deve acontecer nesta quarta-feira mesmo, né? Para não prejudicar a votação do orçamento amanhã. É essa a previsão mesmo? Sim, é o trabalho que nós estamos fazendo com essa matéria importante, o próprio orçamento, que não quer ver se fecha até amanhã também. Pois bem, a gente está conversando aqui com o senador Luiz Carlos Reins, do Progressistas do Rio Grande do Sul. E eu vou abrir essa conversa para os nossos comentaristas também, senador, fazerem perguntas, começando com a sua pergunta, Alfredo Scaffi. Senador, boa noite. Em primeiro lugar, meus parabéns com relação ao PL do autocontrole, visto que o agronegócio, que foi, na verdade, liderado pela nossa senadora, agora eleita, Tereza Cristina, uma das maiores ministras que nós já tivemos, realmente retrata o que é o Brasil no agronegócio. O agronegócio responsável. E eu gostaria que o senhor explicasse a todos nós que esse autocontrole, na verdade, ele se dá porque o Brasil é um país continental. Ele não tira a fiscalização de ninguém, mas ele faz do agro sustentável e responsável do Brasil, obviamente, o próprio fiscalizador das suas atitudes e também um informante de tudo aquilo que acontece no campo. É mais ou menos isso, senador? Sim, Alfredo. A questão importante, vejam, as marcas tradicionais brasileiras ou internacionais, ninguém quer sujar a sua marca. Então, eu comentei, inclusive, ontem, a Nestlé. A Nestlé hoje tem a sua própria fiscalização. A marca Nestlé é mundial. Então, esta marca, eles zelam pela marca muito mais do que o próprio Ministério, não é porque tem um fiscal do Ministério. Ele sabe o leite que vende, o iogurte que vende, enfim, os seus produtos. Então, essa marca, que qualquer empresa, se o Brasil hoje é o líder na produção de frango, exportação de frango do mundo, de boi do mundo, de laranja do mundo, de suco do mundo, enfim, de vários produtos, é porque nós conquistamos essa excelência e essa qualidade. Então, as empresas sabem da sua responsabilidade em cima da marca que estão vendendo no Brasil, para os nossos consumidores, e também para o exterior. Então, essa marca será preservada e vamos abrir um amplo sistema de auditagem pelo próprio Ministério da Agricultura, que num sistema informatizado tem mais condições, né, para ter um técnico dentro de um frigorífico, por exemplo, falava ver 1.000, 2.000, 5.000 bois por dia que é abatido, digamos, numa empresa, ou milhares de frangos por dia, né? Então, consoante ao que o mercado exige, mercado europeu, mercado americano, mercado chinês, enfim, exige dos nossos produtos, essa qualidade nós temos que ofertar. Se o Brasil hoje é o maior exportador de frango do mundo, é porque tem qualidade, e essa qualidade é atestada pelos nossos fiscais, seja do Ministério, seja das próprias empresas. Cristiano Vilela. Senador, boa noite. Senador, como essa questão da autofiscalização, ela se dá nos outros países? Os outros países também têm esse formato de fiscalização por parte do Ministério, especialmente os principais produtores mundiais, ou a maioria dos países já trabalha nesse formato de autofiscalização? Toda a Europa, todos os Estados Unidos, na Nova Zelândia, Austrália, já usam esse sistema. Então já tem um sistema mais moderno e avançado. E o pessoal resistia a esse processo, faz 7, 8 anos que nós tínhamos para implantar no Brasil. Assim como também quase votamos aqui uma nova lei dos defensivos agrícolas. Veja, um processo está desde 1999. Aqui leva 8, 10 anos para você registrar um defensivo. Você vai na Europa, nos Estados Unidos, é 5, 6 meses. Então, tem produtos mais modernos, já estão no mercado, e nós levamos 8, 10 anos para registrar um produto aqui. Então, uma coisa defensiva que não conseguimos votar, mas essa lei do autocontrole é fundamental e foi votada e agora falta sanção e essa lei será implementada logo no próximo ano. A gente sabe que há uma certa resistência de parte do mercado externo por N motivos, e aqui eu não vou ressaltar nem ao menos os principais, em relação ao crescimento do Brasil nessa área do agronegócio. De alguma forma há uma preocupação de que essa flexibilização, apesar de todos esses cuidados com a fiscalização das produções, há uma preocupação de que isso não seja bem recebido por compradores fora do Brasil? Olívia, eles querem a qualidade nós temos, né? Agora, durante a pandemia, por exemplo, nos Estados Unidos, com todo o potencial deles, eles diminuíram a produção de frango, e o Brasil intensificou a produção de frango, pela qualidade das nossas empresas e dos nossos produtores. Então, nós ganhamos mercado com qualidade, e essa qualidade vai permanecer. Agora, por exemplo, já estão criticando a Amazônia, por exemplo, já tem empresas que não querem comprar
soja da Amazônia é outro produto. Mas é uma outra questão, muito mais de concorrência do que propriamente da qualidade dos nossos produtos. O Brasil hoje é um grande player mundial, com apenas 30% da área explorada. Não tem mais do que 30%, 35% com agropecuária e florestas no Brasil, né? Você vai nos Estados Unidos e quase 80% está explorada. Vai ser limitar a nossa área aqui no Brasil. Já estão limitando e vão limitar mais. Então, muito mais pela qualidade e a eficiência dos nossos produtores, das nossas terras, do nosso clima. Então, é um potencial diferente. E principalmente o seguinte, sem subsídio. Se você pegar o que os europeus, os americanos, os asiáticos dão de subsídio para os seus agricultores, é insignificante o que um produtor brasileiro recebe. Quase que nada comparado com o que os europeus todos, americanos todos, asiáticos todos, recebem dos seus governos. Agora, senador, para a gente fechar, deixa eu só atualizar mais um pouquinho sobre o processo de votação e discussão da PEC da transição no Senado Federal. Mostro mais uma vez um pouquinho das imagens ao vivo do plenário para quem está acompanhando a gente nas plataformas de vídeo da Jovem Pan e também na TV Jovem Pan News. Neste momento, quem fala à tribuna é o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Os senadores estão num momento de discussão, pedindo a palavra para passar as suas impressões a respeito da PEC da transição antes dessa votação que, como o próprio senador Carlos Heinz trouxe aqui a informação para a gente, deve ser concluída ainda nesta quarta-feira. Agora, senador, quero perguntar para o senhor como o senhor recebeu essas mudanças que foram promovidas na PEC da transição em relação às emendas, né? Desde que o STF tornou o orçamento secreto ou as emendas de relator inconstitucionais, houve essa mudança no relatório que foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2 turnos, em que metade das antigas emendas de relator vão ser realocadas como emendas individuais impositivas. O senhor viu isso de forma positiva? Essa questão, o que eu era contra, me manifestei inclusive na outra votação que houve, é porque deixasse mais 200 bilhões na mão do presidente Lula, para ele determinar. Se for na Câmara ou no Senado, os recursos que eu sempre recebi, para mim, são transparentes. Quando o STF pediu, eu mandei a relação de emendas que eu tinha. Atendi 136 municípios, 300 mil para cada município, mais ou menos uma média que eu fiz. Para mim não tem problema de ser secreto ou não, para mim é público. As prefeituras que eu ajudei, os municípios que eu ajudei do meu estado do Rio Grande do Sul, né? Então, para mim é transparente, eu não tenho essa preocupação com em orçamento secreto. Então, o que eu não queria, e votei contrário naquele momento, é para não deixar mais um orçamento na mão do presidente Lula. Aí, ali sim seria um toma lá da cá. Então, essa é uma preocupação. Vamos ver agora o Alfredo, como falou, na questão do BNDES, por exemplo. O BNDES financiar o Brasil. Não dá agora a benécia para os países estrangeiros. Não é apenas financiar, Alfredo, muito mais do que a gente ainda já sabe, que tem países como a Venezuela, como Cuba, que estão cobrando de quem não pagaram as prestações e hoje o Tesouro Brasileiro, que todos nós, sociedade, estamos pagando o que eles não pagaram. E agora estão na porta de novo pegando mais dinheiro. Isso é um outro abacaxi, porque quem era o garantidor da operação não era Cuba, não era Venezuela, era o governo brasileiro. Então, essa questão, dar o dinheiro e depois ainda nós brasileiros temos que pagar, é pior ainda. Mais uma pergunta, Vilela? Senador, essa aprovação com uma votação significativa na Câmara e no Senado da PEC da transição, o senhor entende que demonstra a força política do novo governo no Congresso Nacional ou o senhor entende que é um assunto diferente ainda do final dessa legislatura e que só vai poder ser avaliado a força política do novo governo no ano que vem, quando o Congresso retomar os trabalhos? Bela, eu estou aqui há 24 anos. Passei por Fernando Henrique, Lula, Dilma, Michel e agora Bolsonaro. Esse processo, embora o Bolsonaro tenha colocado mais parlamentares, deputados, senadores da sua base, dificilmente esses parlamentares se mantêm. Olha o resultado da votação da semana passada desse assunto aqui na Câmara. Nós fizemos apenas 16 votos. 16 se mantiveram na posição. É a coerência que a gente tem. Eu sei o meu lado, sei onde sempre vou estar. Então, nesse caso, eu acredito que também no ano que vem, mesmo com maioria do lado bolsonarista, muita gente vai se bandear para o outro lado.
Bom, vou liberá-lo para continuar acompanhando mais intensamente essa reunião tão importante no Congresso Nacional. O senador Luiz Carlos Reis, do Progressistas do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela participação no Jornal Jovem Pan de hoje, senador. Um bom trabalho e boa noite. Obrigado, boa noite.